E aí, pessoal, bora ali para mais uma aula aqui de modelagem, né? Na parte prática, novamente, hoje vamos aprender principalmente, né, características individuais de cada objeto. Vocês podem se perguntar, né, o que é. E bom, vamos lá. Primeiro, essas características são, quando eu seleciono o objeto, vai aparecer esta tabelinha aqui, certo? Onde eu coloco se é sólido, né, se é orifício, né, se é um corte, ou, né, também eu tenho essas outras, né, variáveis que a gente pode manipular. No caso da caixa aqui, né, mais simples, aparece os três dimensões, né, mas não é dessas três que a gente vai comentar. A gente vai falar do raio e etapas. Exemplo, se eu vim aqui na esfera, não aparece raio. Se eu vim aqui no cone, não aparece etapas. Então, são características individuais de cada objeto, que assim como o texto, que tem aqui texto e fonte, a gente também pode manipular, né, para um melhor resultado que a gente quer, né, que a gente deseja. Aqui, por exemplo, eu manipulei o nosso cilindro para que ele ficasse o mais liso possível, né? Geralmente um cilindro ele vem assim, ó, com 20 lados. Isso significa aqui que ele vai ter aqui, ó, tem tipo um paralelepípedo aqui, tem um paralelepípedo aqui, outro aqui. E você vai contar aí se vai dar 20, né, em torno do nosso cilindro, porque ele tem 20 lados, sacaram? Então quando eu diminuo aqui fica mais nítido, né, estes 12 lados, certo? E quando eu aumento ele fica liso e não fica nem sequer perceptível, né, estes lados sendo visto de longe, por exemplo. Então, é um aumento de qualidade e quando eu diminuo, né, parece que eu tenho um cilindro mais forte, rústico, né? É como se eu quisesse isso para um pilar, por exemplo, né? Seria o adequado. Mas a gente também tem outros aqui. A gente tem o bevel, que o bevel, inclusive, está com quantidade de segmentos máxima. Eu vou diminuir aqui, ó. O bevel, ele serve, né, para a gente ter um lado a mais. Tá vendo que tá com um pouquinho de bevel? Tá tendo dois risquinhos aqui, ó. Quando eu aumentar o bevel, isso vai aumentar. Pronto, agora tá nítido que eu criei, né, mais um lado, assim, né, por assim dizer, no nosso cilindro. Então, o bevel, ele é para isso. Já os segmentos, ele vai arredondar o nosso cilindro. Então, isso significa que o segmento sem o bevel não difunde muito, né, no nosso cilindro, ele não altera tanto, né, o seu formato. Mas já os dois juntos, né, você obtém aí um resultado mais interessante, principalmente, né, com lados no máximo aí, você obtém, né, algo, é, poderia, né, ser o começo de um bolo e etc. É bem mais adequado, né, do que só o cilindro, né, padrão, que vem, no caso, é, desta forma aqui. E é isso aí. Este é o do cilindro. As características da estrela são bem interessantes. Geralmente a gente tem uma estrela com 5 pontos, né? Mas a gente pode colocar aqui 6 pontos, 7 pontos e por aí vai, né? Aí a gente consegue, né, um objeto 3D bem interessante, certo? Então, um- uma forma geométrica aí muito interessante para a gente trabalhar. E a gente também tem um raio, né? Que os raios, o melhor para explicar de início é o cone. Por quê? Porque o cone, a gente tem aqui uma circunferência tem um raio, né? E um diâmetro. Isso significa que o raio da minha base, aqui, ó, esse é o círculo que está na base, aqui no chão. Ele é 10 e significa que meu cone é 20, ok? E já o raio superior, aqui, por exemplo, ele não existe. Ele está zero, né? Então, o cone ele simplesmente fica, né, com este formato pontiagudo. Mas se eu igualar os raios, por exemplo,
vai virar, né, um cilindro, certo? Porque o raio superior está com o mesmo tamanho, né? O raio e diâmetro estão com o mesmo tamanho da base da ponta. Então, o raio superior e raio base, mesmo tamanho, tudo certo. E é isso. O cone ele é muito interessante, né? Por conta disso. Inclusive, se eu inverter agora eu inverti meu cone de cabeça para baixo. A gente também tem, né, o tórulo, acho que é assim que fala, que ele tem raio também e tubo. O raio aqui é para praticamente, né, aumentar este círculo, né? E o comprimento, não comprimento sim, volume, né, do nosso tórulo, mas sim ele vai ficar um pouco mais aberto. Aqui, ó, por exemplo, aqui, ó, percebe-se que ele ainda está com a mesma espessura, né? Mas a distância, né, aqui aumentou bastante. Então ele acaba sendo útil. O nosso tubo, né? Ele pode ficar mais grosso, mais fino, maior, né? E a quantidade de lados é a mesma esquema ali, né? Do nosso esfera, que é a que eu vou mostrar agora. Quantidade de lados na caixa serve aqui basicamente para nos mostrar que a nossa caixa não é muito diferente da esfera. Afinal, uma caixa, na verdade, é basicamente no caso, um cubo, né? É basicamente uma. Eu ia ficar confuso assim, né? Mas, ó, à medida que eu vou aumentando o raio, eu vou obter uma esfera. Então, eu posso afirmar aqui que, de acordo com o Tinkercad, a esfera é um cubo de um raio quase que infinito, ou muito grande, certo? Então, aqui ainda é possível enxergar suas faces, tanto que no círculo também é. E no círculo, né, quando a gente vai aumentando, a gente aumenta o detalhe, né, da nossa esfera. E se eu diminuo, eu obtenho quase que um prisma, um diamante, por assim dizer. Então, esse aqui, teoricamente, né, o Tinkercad ele tá lendo aqui como uma esfera. Mas a gente já sabe que já não era, né, uma esfera. Então, essas são as características, né, individuais. A gente explorou por enquanto só as formas básicas. E o interessante aqui é que no nosso texto, as características delas são este texto aqui e esta fonte. E, bom, isso aqui, né, falando de forma mais programática, acontece porque são objetos, né, que os programadores definiram quais variáveis a gente, né, teria o poder de manipular. Por isso que quando eu agrupo, né, objetos, eu paro de ter este poder. Sempre que eu quiser alterar alguma coisa aqui, eu tenho que desagrupar para depois pegar o cilindro aqui e aumentar, por exemplo, a quantidade de lados para ele ficar mais bonito, bevel, né, para ele parecer um pouco mais um copo, fazer um mesmo, né, com segmentos e também, né, fazer o mesmo ali com o nosso cilindro externo, né, para ele acabar tendo um fundo, né. E é isso aí, é assim que funciona, né, esta leitura ali do Tinkercad. Isso aí, galera. Muito obrigado. A gente vai dar continuidade a esse conteúdo, só que estourando aí a bolha, né, das formas básicas. A gente vai explorar as formas, né, dos geradores de forma, ok? Que vocês vão ver que são muito interessantes. É isso aí, até mais. Obrigado.